que bom ter você aqui comigo. Eu sou Laura Schwember e você está ouvindo o Volte para Si, um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. E eu preciso começar esse episódio já te fazendo uma pergunta que talvez pareça até um pouco provocativa. E talvez, se você me acompanhar há algum tempo, você até estranhe ouvir isso de mim. Mas me acompanhe até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se eu te dissesse que o teu relacionamento com Deus pode estar te adoecendo? Talvez a tua primeira reação seja pensar, mas Laura, como assim? Deus é a minha fonte de paz, Deus é quem me sustenta, Deus é quem me fortalece. E eu concordo contigo, mas deixa eu te propor um aprofundamento. Deus nunca foi o problema. A pergunta é, que Deus é esse com quem você acredita que está se relacionando? Porque muitas vezes a gente não está se relacionando com o Deus revelado por Jesus. Estamos muitas vezes nos relacionando com uma imagem de Deus construída por medo, culpa, religiosidade, traumas e uma vida inteira tentando merecer aquilo que já nos foi dado pela graça. Eu vejo isso todos os dias. Mulheres brilhantes, amorosas, responsáveis, dedicadas, empenhadas, vivendo uma fé que se parece mais com uma corrida de desempenho do que com uma relação de amor. Se eu não tiver o meu devocional todos os dias às 5 da manhã, Deus deve estar decepcionado comigo. Eu falhei como mãe hoje. Acho que Deus não deve estar feliz comigo. Essa dificuldade que eu estou vivendo, talvez seja Deus me punindo por alguma coisa. Ou tentando me ensinar alguma coisa. Eu preciso orar mais, servir mais, fazer mais, para que Deus finalmente se agrade de mim. Percebe como essas frases têm uma coisa em comum? Todas elas colocam você no centro da equação. É como se Jesus tivesse começado a obra na cruz, mas agora dependesse de você para completar o resto. Está consumado, que está lá em João 19:30, talvez seja uma das frases mais revolucionárias de toda a Bíblia. Tão revolucionária que até hoje muitas pessoas têm uma baita dificuldade de compreender e, mais do que isso, de aceitar. E eu falo aqui, gente, como sempre, não apontando os dedos, mas dando as mãos. Porque eu, Laura, só recentemente, inclusive, conheci esse Jesus que eu tô falando para você. No meu caso, não era nem sobre não entender a mensagem da Bíblia, era sobre não conhecer mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como eu conheço hoje. Mas voltando então para nossa frase aqui do está consumado. Jesus não disse, tá quase pronto, agora vocês terminam. E ele também não disse, eu fiz a minha parte, agora falta a parte de vocês. Ele disse, está consumado. Você já procurou no dicionário o que significa a palavra consumado? Vou ler aqui para você rapidinho a versão do Michaelis Online, que não vou nem trazer aqui o contexto bíblico. Vamos lá para o dicionário mesmo. A palavra consumado é o particípio do verbo consumar, que significa concluir, realizar plenamente. Refere-se a algo que foi finalizado com sucesso, alcançou o seu grau máximo de perfeição, ou que se tornou um fato definitivo e irremediável. Gente do céu, traz isso para o contexto bíblico, para o contexto de Jesus na cruz. Tá feito. É um fato definitivo e irremediável, mas a gente insiste, mesmo nós cristãs, insistimos ainda em viver como se não tivesse consumado de fato, como se precisasse de alguma coisa ainda para ser feita. Mas, repito, está consumado, está feito. E não entender isso é uma das razões principais para a gente se relacionar com Deus de uma forma errada. Como se Deus fosse chefe e nós os empregados. Não como se Deus fosse pai
e nós os filhos. E aqui, inclusive, entra uma coisa que é realmente desafiadora, porque, infelizmente, muitos de nós não teve uma boa referência de pai, do seu pai terrestre, do seu pai terreno, né? Do seu pai humano. E isso impacta também na forma como a gente vê o nosso pai celestial. Muitas mulheres, em especial, que aprenderam a viver no modo desempenho o tempo inteiro, especialmente na vida profissional, na maternidade, nos relacionamentos, também levam esse mesmo padrão para a espiritualidade. Só que, gente, performance espiritual não é uma prisão. Aliás, nem deveria existir esse termo performance espiritual. Sabe, a mulher que acha que precisa ser a funcionária perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a amiga perfeita e, claro, a cristã perfeita, porque tem que ser perfeita em tudo. Essa mulher transforma a sua vida inteira em um eterno relatório de desempenho. Ela não vive diante de um pai com P maiúsculo. Ela vive diante de um avaliador. Só que o evangelho nunca foi sobre uma relação de empregado e chefe, de uma relação de alguém que manda e a gente obedece. A gente vai falar sobre isso, calma, vou falar sobre obediência muito em breve. Mas o evangelho, gente, é sobre filhos, nós filhos e o nosso Pai Celestial. Lá em Romanos 8,15, Paulo nos diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba era uma expressão de intimidade, de proximidade, de segurança. É assim que nós temos que ver o nosso Pai, que nos adotou por meio do sacrifício de Jesus, e quando Ele olha para a gente, Ele vê Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, quando Jesus é batizado, que o próprio Deus fala para ele: este é o meu filho amado. Quando Deus olha para mim, para você, Ele olha e pensa: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada. Porque Ele não está vendo a Laura, Ele não está vendo a Maria, Ele não está vendo a Joana, Ele está vendo Jesus que mora em nós. Jesus que morreu na cruz por nós. E talvez você esteja aqui me ouvindo agora e pensando: então eu não preciso buscar Deus? Eu não preciso orar? Eu não preciso ler a Bíblia? Claro que precisa, mas a motivação muda tudo e é a tua motivação verdadeira, genuína, que você tem que observar quando você faz essas coisas. Você não ora para que Deus te ame. Você ora porque já é amada. E oração é um dos melhores presentes que Deus deixou pra gente, porque é a forma da gente falar diretamente com Ele. Você não lê a Bíblia para acumular pontos no céu, para mostrar uma performance, um conhecimento exacerbado da palavra de Deus. Não, você lê a Bíblia para conhecer aquele que entregou a própria vida por você, para conhecer também o nosso Pai Celestial, para saber, inclusive, quem você é nele e para saber, inclusive, o que o teu Pai Celestial pensa de você. Ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus é um baita protetor para o nosso coração e para a nossa mente, inclusive para lidar com os nossos desafios aqui na Terra. Porque quando vem uma investida do inimigo para te fazer questionar a tua própria identidade, se você conhece a palavra, você tem força e ferramentas para confrontar isso. Quando o inimigo tenta te fazer se sentir não merecedora, se sentir não pertencente, se sentir insuficiente, se você não conhece a palavra para declará-la em voz alta, você sucumbe muitas vezes a esse pensamento. Eu já fiz isso, gente, eu já passei por isso. Agora, quando você conhece a palavra, você diz: não. Eu rejeito esse pensamento. Eu sou suficiente em Cristo Jesus. Eu sou merecedora realmente, não pelas minhas obras, mas porque Cristo já conquistou esse merecimento para mim. Eu sou pertencente, sim, porque eu sou filha amada do Pai. Não pelas minhas obras, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas porque Cristo já conquistou esse posto para mim quando Ele se permitiu ser crucificado naquela cruz. O sangue dele me lavou e continua me lavando todos os dias. Então a gente lê a Bíblia é para isso, tá, minha gente?
Claro, além de vários outros benefícios, como a própria questão da esperança. Meu Deus do céu, eu não sei, hoje em dia, eu não sei como alguém consegue sobreviver neste mundo sem se inundar diariamente pela palavra de Deus, sem ter essa esperança e essa paz que excede todo o entendimento que só Deus consegue nos dar. Mas vamos lá, então, continuando aqui. Você não serve a Deus para ser aceita. Você serve porque já foi aceita. Você não serve a Deus como uma serva, sabe, uma escrava. Não. Você serve porque você é tão amada e você se sente tão amada que você tem prazer em servir a Deus, você tem prazer em obedecê-lo, você tem prazer em fazer a vontade dele. Percebe a diferença? Percebe como a motivação muda tudo? O que a gente pensa, inclusive, muda tudo. Como diz lá em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E percebe como isso tudo que a gente está falando aqui não muda só o teu relacionamento com Deus, não muda a forma, né, o teu relacionamento consigo mesma. Porque a forma como você enxerga Deus influencia a forma como você enxerga a si mesma. Se o Deus que habita no teu imaginário está sempre frustrado com você, você provavelmente também vai estar. Se você acredita que Deus só valoriza a tua produtividade, você vai se sentir culpada quando descansar. Se você acredita que Deus está esperando a tua melhor performance, você vai viver tentando provar o teu valor, não só para Deus, não só para você mesma, mas para todo mundo ao teu redor. Mas quando você entende a graça, favor imerecido, você finalmente pode descansar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, como está lá em Mateus 11, 28 a 30. Jesus não disse, venham a mim todos os que já conseguiram resolver a própria bagunça. Ele disse, venham os cansados e sobrecarregados. Gente, como é maravilhoso entender isso. Jesus nunca nos pediu perfeição e Ele também não espera que a gente só o procure, que a gente só se renda a Ele quando a gente já tiver resolvido tudo. Pelo contrário, a gente precisa dEle para resolver as coisas. A gente precisa dEle, inclusive para se sentir melhor. A gente precisa dEle. Talvez o teu próximo passo de autocuidado não seja uma nova rotina, não seja um novo hábito, não seja mais disciplina. Talvez o teu próximo passo seja se perguntar: o Deus com quem eu me relaciono se parece com Jesus? Porque Jesus é a imagem perfeita do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, como está lá em João 14, 9. Se a imagem que você carrega de Deus, esse Deus aí que você se relaciona, te mantém em medo constante, culpa permanente, a sensação de que você nunca é suficiente, talvez não seja Deus quem você está enxergando. O próprio significado da palavra evangelho já nos mostra isso. O que é evangelho, gente? São boas novas, boas notícias. Se você fica mal quando se relaciona com Deus, tem algo errado, porque a gente nunca fica mal. E eu não estou falando sobre não sermos exortados, né? O próprio Espírito Santo, meu Deus do céu, experimenta dar liberdade para o Espírito Santo na tua vida, inclusive para ele, lógico, né? Te guiar, te consolar, te orientar. Você vai saber o que é exortação. O Espírito Santo não vai deixar passar e como é bom. Então eu não estou falando sobre uma vida que não tem desafios e uma vida em que a gente não se percebe falhando. O que eu estou falando é sobre nós não nos sentirmos mal por essas falhas. É nós não nos colocarmos num buraco da vergonha, da tristeza, do que quer que seja, da autopunição por causa dessas falhas. Porque não foi para isso que Jesus veio. Ele veio para que a gente tenha vida plena e abundante. Inclusive com relação a nós mesmas, que a gente tenha a paz que excede todo o entendimento, e essa paz nasce nesse relacionamento correto com Deus.
Então presta atenção com muito carinho em tudo o que foi falado aqui hoje. Talvez você esteja ouvindo e essa seja uma visão muito nova para você, sabe? Esse Deus que realmente é puro amor, porque por mais que a gente entenda isso, muitas vezes parece que a gente esquece. Deus amor não é algo que ele faz, é o que ele é. Mas às vezes a gente age e a gente olha para esse Deus sem enxergar esse amor. E a gente nem percebe, a gente nem se questiona do quão incongruente é essa imagem, essa visão, esse relacionamento que às vezes não está correto. E muitas vezes a gente não percebe por causa da nossa própria visão humana do amor, que vem lá muitas vezes do que a gente viveu mesmo na nossa infância, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, senão a gente não sai desse podcast hoje. O principal objetivo desse episódio hoje era realmente te trazer essa imagem de um Deus que é puro amor, que é nosso Pai e que nos trata e nos vê como filha amada. Eu quero encerrar esse episódio deixando uma reflexão para você levar para a tua semana. Você está tentando se aproximar de Deus como uma filha ou tentando impressioná-lo como uma funcionária? Ou mesmo como uma serva, que é uma palavra muito mais usada nesse meio, né? Porque o Evangelho da Graça começa justamente quando nós desistimos de tentar conquistar o amor que já nos foi entregue. O Deus que Jesus revelou não é um capataz cobrando desempenho. É um Pai que em Cristo nos chama para descansar em uma obra já consumada. Não esqueça disso. Tetelestai, está consumado. Não há mais nada a ser feito. Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame mais do que Ele te ame hoje. Se esse episódio confrontou alguma coisa aí dentro de você, talvez seja porque existe um convite de Deus para que você o conheça de forma mais profunda. Compartilhe esse episódio com aquela mulher que ama a Deus, mas está cansada de tentar ser suficiente o tempo inteiro. E se você quer continuar caminhando comigo nessa jornada de voltar para si, não como um ato de egoísmo, mas como resposta ao amor de um pai, acompanhe os nossos próximos episódios do Volte para Si. Você pode também acompanhar o nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias, que a gente está fazendo no YouTube. Não trouxe para o Spotify ainda, tá? Mas lá no YouTube você encontra. E pode também entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde você fica sabendo em primeira mão de tudo que eu, Laura, realizo, de tudo que eu participo, de tudo que a gente promove ali dentro da Cuide-se para Cuidar. Um grande beijo, então, te espero aqui no próximo episódio e lembre-se, volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.